Oi, tudo bem? Uma das preocupações que a gente tem ao engravidar, ao se tornar mãe, ou depois que o bebê nasce, é como vai ficar a nossa intimidade com Deus. Será que agora, sendo mãe, com a agenda mais ocupada, com muito mais afazeres, será que a gente vai esfriar no nosso relacionamento com Deus? Eu quero compartilhar com você um pouco da minha experiência e um pouco dos meus pensamentos sobre esse assunto. Conforme eu já comentei no vídeo do meu parto, no relato de parto, eu vou deixar o link aqui para você que ainda não assistiu. Eu comentei que durante a gravidez eu reafirmei a minha dependência de Deus. Várias situações aconteceram que colocaram à prova a minha fé, a minha confiança em Deus e me fortaleceu espiritualmente. Depois que a minha filha Alice nasceu, eu tive que fazer algumas adaptações, porque agora com uma recém-nascida em casa, com um bebê, às vezes, na maioria das vezes na verdade, não dá para eu sentar, pegar a Bíblia, fazer meu devocional em silêncio, fazer minha leitura em silêncio, fazer minhas orações com um horário marcado como eu fazia antes de ter filho. Então, essa dinâmica, de estudo da palavra de Deus, de oração, que são as duas principais formas que a gente tem de se aproximar mais de Deus, isso realmente muda depois da gente se tornar mãe. Agora eu não tenho mais essa disponibilidade ou não tem como marcar esse horário, criar um ambiente ideal para que eu possa fazer meu devocional. Mas, desde os primeiros dias de vida da Alice, o primeiro ponto que eu observei foi que as minhas orações aumentaram muito em quantidade, em número de vezes que eu orava por dia e em duração também, porque eu orava por mais tempo. Geralmente o recém-nascido ele acorda muitas vezes durante a noite para amamentar e sempre que eu estava amamentando a Alice, eu estava ali em oração. Então às vezes eu fazia uma oração de 5, de 10 minutos, mas muitas vezes na noite e também muitas vezes no dia. Porque quando a gente está cuidando de um recém-nascido, a gente percebe o quão frágil o ser humano é e o quanto nós dependemos de Deus. Isso fez com que eu orasse mais. Então, essa falta de tempo, com os cuidados com o recém-nascido, não me afastaram da oração. Muito pelo contrário, me aproximaram da oração. E a leitura da Bíblia, de fato, eu precisei ter muita disciplina para implementar. Na primeira semana eu não consegui realizar a leitura da Bíblia, mas depois eu comecei a inserir a leitura sistemática da Bíblia. Então, qual que é a estratégia que eu tenho usado? Ou eu leio a Bíblia durante a madrugada, quando eu acordo para amamentar ou para ordenhar leite e eu estou bem, eu já faço a minha leitura da Bíblia. Se eu não conseguir fazer durante a madrugada, eu faço durante o dia com a minha filha acordada. A gente já sabe dos benefícios que tem para uma criança ouvir a leitura em voz alta, então eu faço a leitura bíblica junto com ela. A gente já aproveita e já faz ali um culto doméstico, já canta um hino da harpa cristã, já faz a leitura bíblica e tem sido momentos maravilhosos. Tanto a leitura bíblica ela está acontecendo, como a oração também está acontecendo. Agora, de fato, a gente precisa ter organização e disciplina para que isso seja executado na prática, porque do contrário, nós vamos nos deixar levar pelos afazeres com o bebê, pelos afazeres domésticos e vamos nos afastar de Deus realmente, nos afastar da leitura bíblica, nos afastar da oração. Então, eu queria incentivar você, mãe, que ainda não tem esse hábito diário de oração e de leitura bíblica, para inserir isso na rotina. Ou em um horário que o bebê está dormindo, ou à noite antes de dormir, ou de manhãzinha antes dele acordar, ou durante o dia mesmo, junto com a criança. É muito importante isso. É claro que se você estiver sozinho, você pode fazer uma leitura, um estudo mais aprofundado. Se você for fazer num culto doméstico, a criança fisicamente pode não resistir a um estudo mais aprofundado. Isso é fato. Sendo assim, eu considero que a minha intimidade com Deus não diminuiu porque eu sou mãe. Muito pelo contrário.
A maternidade nos traz uma maturidade, inclusive nos permite compreender melhor como Deus é nosso Pai. Quando a gente fala da paternidade de Deus, a gente começa a perceber maiores detalhes dessa compreensão depois que a gente se torna pais, depois que a gente se torna uma mãe. E interessante que um dia eu estava na igreja e uma das mulheres veio conversar comigo e ela falava justamente sobre isso. Ela falava: o filho nos aproxima muito de Deus. Os filhos não nos tiram o tempo dedicado a Deus. Na verdade, eles nos aproximam. E ela falou uma frase que eu achei interessante. Ela falou: na verdade, a gente até ora mais, né? Às vezes, coisas que a gente não orava tanto pela gente, pelo filho, a gente ora sim. A gente coloca os filhos na presença de Deus. Até porque a batalha no mundo espiritual é muito grande. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, ou seja, não é contra uma pessoa específica aqui dessa terra. A nossa luta, ela acontece no mundo espiritual e as mães sabem disso, as mães cristãs sabem disso. Por isso eu quero convidar você para orar mais, para jejuar mais, para ler mais a Bíblia, mesmo com os filhos. Afinal de contas, nós mães somos um grande exemplo para os nossos filhos. Nós queremos influenciar diretamente nossos filhos e que o Espírito Santo nos capacite para ser essa influência boa, para ser essa influência correta, que o nosso relacionamento com Deus cative os nossos filhos a Deus e que eles possam querer também ter o mesmo relacionamento com Deus que nós temos. Até mais. Tchau.